começa a não se sentir bem com si próprio, que ponto você deve procurar o tratamento? Eu acho que o tratamento para a obesidade ele deve começar desde a infância, desde o início na sua casa. E o tratamento tem que começar dentro de casa, do que você come, do que você compra para comer. Agora, se você já está na adolescência, juventude, com 16, 17 anos, você está começando já a sua idade, vamos dizer assim, de vida social, e você já começa a ter sinais de obesidade, na sua família, principalmente na sua família, tem sinais de obesidade, tem histórico de obeso na sua família, você desde cedo tem que procurar esse tratamento. Claro que inicialmente o tratamento é um tratamento clínico, quando você está com obesidade ainda leve ou com sobrepeso. Mas se você já tem uma obesidade moderada, você tem que sim pensar, é uma opção de tratamento, um tratamento cirúrgico, mesmo para os jovens. Doutor Zílio, sabe quando a criança nasce, todo mundo fala que é bonitinho, né? Que o bebê seja gordinho. E a gente vai deixando a coisa tomar conta da criança. Então a criança acaba se tornando gordinha porque os pais acham que ser gordinho, né? É o mesmo troço. Não fala não, Malu. As dobras. Não, e é aquela dobrinha, coisa gostosa. Aí a gente fala assim, quanto mais gosto, mais bonito, mais gostoso. E aí vai deixando, deixando. Chega uma fase da vida que você já não controla a alimentação, o biscoitinho que a criança gosta, o comer tudo que pai e mãe comem. E querendo ou não, há um descontrole. Aí quando chega na adolescência, vem o despertar da própria vaidade. Né? E aí é tarde, porque você não controlou o tempo inteiro e agora ele tem que dar conta disso sozinho. Psicológico, adolescência, mais revolta, mais tudo. Vamos fazer o cálculo, que é o conhecido índice, né? Que a gente chama do índice de massa corporal. Mas será que esse índice, esse cálculo, já numa fase da vida, não vai deixar o indivíduo aterrorizado? Porque tem gente que entra em pânico quando faz esse cálculo e está um pouco acima. Aí fala, estou gordo, estou obeso, procuro médico. Então, para que esperar isso tudo? Será que a gente não pode fazer esse cálculo desde muito cedo? Como é que é essa relação direta com o cálculo? E até que ponto isso vale e é tão verdadeiro assim, doutor? O IMC, que é o índice de massa corporal, esse é o cálculo, vamos dizer assim, básico, certo, que a gente vai diagnosticar se o indivíduo está com obesidade ou com peso normal ou está com sobrepeso, acima de seu peso. Para a indicação para a cirurgia, hoje, basicamente, é em cima desse índice. Tá? Mas eu creio que, provavelmente, nos próximos 2 ou 3 anos, isso vai modificar. Porque o que a gente verifica é que não apenas o índice de massa corporal é importante para diagnosticar uma gravidade da obesidade. Tá? E, consequentemente, uma indicação de tratamento cirúrgico ou não. Existem outros critérios, como colesterol alto, como a própria diabetes, a hipertensão, principalmente quando existe uma associação da diabetes, a hipertensão e a síndrome metabólica, que é gordura no fígado, insulina alta. Isso cria uma gravidade muitas vezes mais importante do que um super obeso, que ele não tem hipertensão, que ele não é diabético, que não deixa de ser uma gravidade. Lógico. Mas pacientes outros que não têm uma superobesidade ou não têm uma obesidade mórbida, que têm essas outras doenças associadas, também tem indicação. Tem indicação. Muitas vezes a gente costuma falar muito mais indicado do que aquele outro paciente que tem obesidade mórbida. Impressionante. Sabe o que me preocupa? É a questão dos planos hoje. Os planos de saúde que cobrem ou não essa cirurgia. Eu vou dizer por quê. A gente está passando por um momento que até o dia 19, por exemplo, alguns planos foram suspensos. E tem essa história toda de negociação com hospitais, com médicos, deixa isso para lá. Mas me preocupa porque alguns pacientes fazem a cirurgia contando com esses planos de saúde. Eu pergunto, o plano de saúde ele só cobre quando o paciente é obeso, mórbido, ou o plano de saúde cobre quando o médico, o profissional, que inclusive tem aptidão para dizer esse paciente, ele corre risco de vida, de morte no caso, né? E eu preciso indicar uma cirurgia para esse paciente. O plano de saúde, ele cobre aquele paciente que não é tão gordo assim, doutor? Ele pode cobrir a cirurgia? Na verdade, os planos de saúde, eles seguem os critérios da Organização Mundial de Saúde, tá que é justamente em cima do índice de massa corporal. Tá? Quando o paciente tem obesidade grau 1, que é esse índice, entre 30 e 34, não é indicada a cirurgia, é indicado o tratamento clínico. Entre 30 e 34, ok. É a obesidade leve, ou obesidade grau 1. O meu está sobrepeso, 24,5, tem que ser 23 alguma coisa. 24,5 eu diria que está praticamente normal. Que bom, muito obrigada, doutor. O meu não é melhor não. 22, Malu, você está bem. 22, ó. Doutor, isso é bom, está maravilhoso. Para a altura dela, eu que sou baixinha, né?
Tá no mesmo, amiga. Você é altinho. Você vai morrer aqui, são 3 mulheres super vaidosas. A gente foi controlando. Ela vai dizer que o dela é mais alto. Não, é o mais baixo. Ou mais baixo. Mas ela é capaz de dizer que é o mais alto porque ela está sempre achando que está pouco. Né? Que está muito gorda. Toda mulher precisa perder peso. O IMC ainda é parâmetro para medir, porque eu fico pensando assim, às vezes você tem um atleta, o cara ou a menina, a mulher, tem uma densidade corporal muito grande, né? Às vezes tem muita massa muscular, tem uma estrutura óssea diferente. E o IMC é peso sobre altura ao quadrado, como é? Tem a fórmula aqui. Peso sobre altura ao quadrado. Eu acho que de uma pessoa para outra, dependendo da constituição física, do que faz, da atividade, talvez o IMC não seja exatamente uma referência. Né? Na verdade, o IMC é um cálculo básico para a indicação. Mas é exatamente isso. Ou seja, se a gente for ver, por exemplo, os jogadores de basquete americanos, né, de estatura bem elevada, são pesados, mas aquele peso está em cima de massa magra, massa muscular. E se você for calcular o IMC, então com o IMC alto, ele não está obeso. Tá? Então, por isso que nós, cirurgiões bariátricos, estamos tentando modificar esses critérios, que não seja apenas o IMC, tá? Que tenha outros critérios também. Eu fiquei para pensando indicação. sobre isso. Eu nem sou médica. Ela pensou sobre isso. Porque faz diferença. Mas é uma preocupação. É uma avaliação, eu como leiga acho muito simplista, porque cada pessoa tem uma característica. Cada pessoa tem Hoje em dia você já tem aqueles aparelhos de biopedância, né? Que você faz exatamente a constituição do que é gordura no seu corpo, do que você tem de água, do que você tem de osso, do que você tem de massa magra. Eu acho que aquilo é uma avaliação mais consistente. A gente tem tecnologia hoje em dia. Essa aqui não é? É coisa digno esse exame. Mas o que a gente precisa também entender é como esses pacientes reagem quando percebem que não são obesos mórbidos e que têm indicação para cirurgia. Quais são a forma com que eles recepcionam, por exemplo, essa notícia? A maioria já quer fazer? A maioria já procura o especialista pensando nisso? Ou a indicação médica muitas vezes assusta a esses pacientes que não são obesos mórbidos, doutor? Não, quando chega ao consultório, esses pacientes, quando chegam ao consultório com obesidade grau 2, na verdade eles chegam na intenção realmente de fazer a cirurgia. Tá? Mas existe um número grande de pacientes com obesidade grau 2 que eles acham que não tem indicação de cirurgia, que eles conseguem resolver com o tratamento clínico. A gente sabe que a obesidade grau 2, a chance de resolver com o tratamento já é bem menor para quem tem obesidade grau 1. Tá? E esses pacientes tentam, através do tratamento clínico, resolver o problema. E chega uma hora que eles não conseguem resolver e buscam o outro tratamento, a outra opção que é o tratamento cirúrgico. Mas geralmente quando esses pacientes que têm obesidade grau 2 procuram um cirurgião bariátrico, é já na intenção realmente para ver se eles têm indicação de cirurgia. Para fazer essa cirurgia bariátrica e que tem realmente sido, de uma forma ou de outra, uma cirurgia com muita precisão, os resultados têm sido cada vez melhores. Né? Foi uma evolução muito grande nesses últimos 10 anos. E a gente podia falar um pouquinho disso, né? Da evolução da cirurgia, do que melhorou nesse período, pelo menos de 10 anos para cá, com relação à parte de evolução técnica, principalmente. O que a gente conta de forma positiva e que vem só somando com a cirurgia bariátrica aqui no Brasil, doutor? Nesses últimos 10 anos, assim, eu diria que no Brasil teve um crescimento muito grande com o número de cirurgias realizadas. Tá? Nós hoje estamos em segundo lugar no mundo de número de cirurgias. Perdemos apenas para os Estados Unidos, evidente. Tá? Mas isso é positivo? Diria que por um lado sim, por outro não. É positivo porque nós estamos cada vez melhores como cirurgiões, mas diria também que o Brasil está cada vez pior com a obesidade. Tá? Mas nessa evolução de 10 anos evolui muita coisa, não só na técnica, tá? Ou seja, algumas modificações que sempre acontecem em qualquer área da medicina, né? Quando se começa um novo tratamento, ele começa de uma forma, depois ele vai evoluindo. É bom, né, doutor? Então, depois ele vai evoluindo, vai melhorando essa técnica, alguns pequenos detalhes que vão modificando, que são importantes, principalmente na diminuição do número de complicações. Tá? Número de complicações, número de óbitos. No início, na cirurgia bariátrica, o temor era muito grande com óbito.
Hoje ainda existe um mito com relação a isso, como se fosse uma cirurgia se falava de muito. grande risco. É uma cirurgia de grande risco, mas se for comparar 10 anos atrás, a 13 anos atrás, uma cirurgia que hoje está muito mais segura do que há 13 anos atrás. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para uma gordinha que está ouvindo a gente, linda, Bárbara Martinelli. Ô, Davi, então um beijo para você. Princesa Narizinho. Ela trouxe. Tá bonitinha. Eu adoro essa menina. Beijo. Doutor, paciente, às vezes a gente vê o paciente, ele faz uma cirurgia bariátrica, ele fica bem durante um período, aí ele tem aquela recaída violenta e ele engorda tudo de novo, às vezes até mais do que o que ele estava antes. Esse paciente, claro que teve uma série de problemas aí, faltou apoio psicológico, faltou, sei lá, uma orientação melhor, um acompanhamento médico mais efetivo. Esse paciente, ele pode fazer uma nova cirurgia bariátrica ou não é indicado? Desculpe, você perguntou sobre um paciente que já tenha feito e que tenha voltado a engordar, que tenha voltado a ter o sobrepeso aí de maneira perigosa, prejudicial à saúde e tudo mais. Por exemplo, a técnica que é mais feita aqui no Brasil e no mundo inteiro é o bypass gástrico-laparoscópico, que é conhecida popularmente como redução de estômago. Bypass? O bypass. Okay. Né? Tem vários outros nomes, fora capela, gastroscopia vertical, mas é conhecida popularmente como redução de estômago. Ok. Essa técnica, atualmente, a média de, quem costuma chamar de reganho de peso, ou seja, o paciente voltar a engordar, é em torno de 15%. Tá? Então, esse paciente que voltou a engordar, eu diria que mais de 90% a causa foi o próprio paciente.